Olá, eu quero dar a você as boas-vindas a esse tema tão especial, farmácias na era digital. As novas ferramentas que a gente está percebendo em profusão, né? Muitas ferramentas digitais, a maioria delas, elas estão dando lucro ou estão dando prejuízo. O que você vai ver agora é um material precioso que eu abordei na Bradilan de 2025. A apresentação da Bradilan a gente tem 50 minutos só. Então aqui eu vou fazer agora com um pouco mais de cautela, explicando mais. Eu quero que você entenda bastante o que significa esse conteúdo precioso, né? E esse tema das farmácias na era digital, o que eu vou te contar agora é precioso porque a gente vai falar sobre a história dramática de mais de 50 mil farmácias, pelas minhas contas, que estão vivendo hoje no Brasil, passando por dificuldades. Algumas, muitas dificuldades, outras nem tanto, mas mais de 50 mil farmácias estão sentindo diferença. Algumas estão em processo crítico, né? Então, nós já vamos verificar com carinho esse conteúdo e eu tenho certeza que essa vai ser uma reflexão muito preciosa para você, em definitivo, ter uma noção mais segura sobre o termo digital. Dá para confiar? Não dá para confiar? O que tem de perigoso no mercado? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Eu já te vejo já, tá bom? Depois da vinheta você vai gostar muito desse conteúdo especial que eu abordei na Bradilândia em 2025, ok? Então, meus amigos, muito interessante. Seja muito, muito bem-vindo. Eu vou compartilhar a tela aqui, porque esse tema da Bradilan, esse foi um assunto assim muito especial que a gente conversou ao longo, nós conversamos com muita gente na Bradilan e teve muitos que assistiram a apresentação e disseram assim: "Ô Gil, você precisa divulgar mais isso, você precisa explicar isso mais para o mercado, né? As pessoas precisam ter noção do que você está falando aqui." Então, o que a gente vai falar agora aqui, meus amigos, é a história dramática que mais de 50 mil farmácias estão vivendo atualmente no Brasil. Olha lá, eu entendo as suas dificuldades, né? O que essa história dramática tem de especial e por que você tem que saber disso? Bom, essas frases aqui são as frases que eu mais ouvi nos últimos tempos, né? Cadê o meu faturamento? O meu faturamento estava bom e aí de repente começou a complicar, comecei a não conseguir mais pagar as contas. O outro vem e fala assim: aumentou o meu faturamento, mas eu não vejo a cor do dinheiro, né? Mas por que eu não consigo mais pagar as contas? Onde é que está o problema? Qual é a dificuldade? Outros, aqui teve, isso é um caso real, né? Tudo isso aqui é caso real, mas essa farmácia é aberta durante 4 anos e o dono eram dois sócios, né, com as esposas. Ô Gilson, eu estou operando 4 anos em prejuízo, eu ainda não vi a cor do dinheiro, né? É, cadê o tão falado poder de compra com maior volume, quando você tem um grande volume de lojas? Isso também não está se comprovando. Porque é um erro grave tentar imitar as grandes redes de farmácias. Isso eu vou deixar muito claro aqui, e isso também é objeto de um e-book que nós concluímos que está pronto, que você tem que achar um jeito especial para conseguir esse e-book, né? Entre em contato conosco ou adquira, mas você não pode passar sem ter esse e-book com você para você poder ter uma noção até mais cautelosa, fazer uma leitura silenciosa e compreender, em definitivo, farmácia é interessante em loja física, e-commerce, marketplace, a gente vai examinar isso, tá bem? E por que o índice de farmácia, o índice de mortalidade de farmácias está aumentando no Brasil? Então, olha que coisa preciosa aqui. Primeiro, a base de dados para guiar o futuro. Essa base de dados está na web. Então, digamos que você passa por dificuldade, mas cadê o meu faturamento? O que está acontecendo? Então, aqui está você em dúvida, né? O que a maioria das pessoas faz quando está em dúvida?
sobre o mercado. Hoje em dia, a coisa mais comum é você dar um Google, você vai na web e pesquisa, né? E olha que precioso que eu vou falar aqui, porque tudo o que a gente tem ouvido falar, muito ultimamente todo mundo está falando de IA, né? De inteligência artificial. Pois é, a inteligência artificial, ela se alimenta das imagens que estão, das informações da base de dados que estão na web. Então, é muito, muito interessante o que a gente vai ver aqui agora, porque é na internet que está toda essa massa de informações, toda essa base de dados, e é daí que a IA se alimenta. Então, a fonte de informações está na internet. São bancos gigantescos de informação ao redor do mundo. E aí as big techs, as grandes empresas, elas têm isso tudo armazenado. Agora, preste atenção na informação preciosa que eu vou te mostrar aqui agora. Na pandemia, os dados não eram espontâneos. O que eu quero dizer? É claro que na pandemia as lojas fecharam, né? As pessoas ficaram em pânico, é claro que elas acabaram usando mais o recurso digital, acabaram indo mais para o computador, para o celular, para saber o que estava acontecendo. A pandemia mudou muitos costumes, né? Agora, não era um movimento natural, não era um movimento espontâneo, era um movimento meio que forçado, né? Então, aqui, ó, não refletia um comportamento orgânico, como a gente chama na prática, né? Não era um movimento natural das pessoas mudando, alterando o seu comportamento original. Não, não era isso, né? E outra informação interessante e preocupante, se você olhar agora, por exemplo, hoje agora, no mês de março, quando a gente visitou a, a Bradilândia, quando eu fiz a apresentação na Bradilândia. Agora estou fazendo essa gravação em abril. Nesse momento, a web está bombando com propaganda de inteligência artificial, né? Bombando com tráfego pago. Então, se você for pesquisar alguma coisa, você já vai ver lá propaganda sobre a web, sobre IA, com tráfego pago. Então, continua, tem muita coisa que reflete que não é um movimento orgânico, né? Então, essa repetição, isso está inundando a web. Então, preste atenção, grave aqui, olha essa imagem que preciosa. Existe um tsunami de informações, né, na web. A fonte está contaminada. Como assim, Jus? Contaminada? Contaminada diz muito, com muitas, dizendo que as pesquisas, dizendo que a inteligência artificial, né, que se alimenta da fonte, tudo leva a entender, pelas informações que tem na internet, que o digital está bombando, né? Então, e a IA se alimenta desse ambiente. A IA se alimenta totalmente desse ambiente. Então, você já vai ver agora coisas muito interessantes, né? Porque eu venho experimentando a IA já de algum tempo. Todos se alimentam da mesma fonte. Tá, mas como assim, Gilson, que essa fonte está contaminada? Você já vai entender já, a partir desse momento você já vai entender. Tá bom? Então, seguindo aqui, ó, a fonte está contaminada na pandemia, eu tinha explicado isso. Agora, preste muita atenção. Quando eu digo que a fonte está contaminada, cuidado com as estatísticas. Então, olha só, em 25 de outubro de 2022, em plena pandemia, às 7h49 da manhã, eu fiz a seguinte pergunta: e-commerce, farmácias no Brasil. Eu perguntei sobre e-commerce. E aí apareceu a enxurrada de informações a respeito, né? Eu já vou colocar um sinal negativo aqui, porque se a pessoa de repente veio falando sobre isso, vai achar que eu estou dizendo que é isso que eu defendo. Não, eu já vou dizer para você, eu já vou colocar esse sinal aqui, ó, para dizer que tudo isso foi um exagero daquela época, daquele momento que não se materializa mais hoje. Então, a comunicação dizia que era muito fácil abrir e começar a vender na web. Tá? Olha que interessante. Agora,
A comunicação dizia isso, mas preste atenção que eu vou te explicar dois mundos agora. Um mundo, aqui do lado esquerdo, a loja física, né? Então, a loja física, a área de influência primária da loja. O que tem para explicar aí, Gilson? Bom, esse lado esquerdo aqui, ó, aqui você tem a tela entrega, como sempre foi, né? Aqui você tem aquele comércio de vizinhança que o cliente compra, pega na loja ou você entrega na casa dele, né? Então, aqui a comunicação é através das redes sociais, como sempre foi, e a gente sempre diz assim, essa comunicação na área de influência primária da loja, aqui você tem que aprimorar a comunicação, conversar com os teus clientes, utilize redes sociais, né? Aqui é o cliente que você já tem de muito tempo, é teu cliente conhecido, você tem contato com ele, ele já conhece a tua loja, ele já sabe mais ou menos como é que a tua empresa funciona, né? E aqui você comanda a operação. Então, o que é esse lado esquerdo? É o antigo teleentrega. Agora, preste muita atenção, é o antigo teleentrega, mas um detalhe muito interessante. A partir da pandemia, todos esses contatos que foram feitos. Aí na pandemia começou a aparecer aplicativo de WhatsApp, ferramentas e tal. Todo mundo querendo tirar uma casquinha, né? Todo mundo querendo participar porque o canal Farma provou que era muito bom, que não fechava. Então, a partir da pandemia, tudo aquilo que era comunicação, informação, acesso, já desde a época de antes do teleentrega, como sempre foi, eles começaram, até as grandes redes começaram a contabilizar isso como e-commerce, começaram a contabilizar isso e-commerce, às vezes como marketplace, né? Dando a entender que o digital está sempre bombando. Não, é o teleentrega de antes, só que agora talvez esteja no aplicativo do WhatsApp, alguma coisa. Mas atenção, atenção, aqui é muito importante um alerta que eu vou te fazer agora. Não passe para ninguém jamais a prerrogativa de ter o teu cliente, a prerrogativa de negociar com o teu cliente, né? Você não pode aqui, o que você não pode fazer é de repente aceitar um aplicativo, fazer uma parceria com alguém onde o teu cadastro, que é precioso dos teus clientes, vai ficar na mão de terceiros. Isso aí é muito, muito importante e isso é muito sério. Então, eu estou dizendo isso porque apareceu muita gente também dizendo assim, não, mas fique tranquilo, a gente tem um sistema aqui que já integra o teu cadastro, já integra tudo. Aí eu começo a ver muita preocupação com isso, tá bom? Então, do lado esquerdo é aquela comunicação que você sempre teve, que a gente recomenda que você até aprimore, mas sempre você tendo o domínio da relação com os teus clientes. Hoje isso é do lado direito. Bom, do lado direito ali, aí é aqui que agora a coisa complica, porque aí muita gente que perdeu algum movimento, né? Perdeu o movimento, perdeu um pouco da clientela, e aí vai na web, faz pesquisa, e a web diz assim, não, mas é muito tranquilo abrir uma loja virtual, é muito tranquilo você vender no Brasil todo. Olha, aí que começa o problema agora. Agora que começa o drama, né? É muito tranquilo você vender no Brasil todo. Você está com dificuldade aí na tua região, mas você poderia vender no Brasil todo. Então, preste atenção. O lado direito, ó, aqui do lado esquerdo, você conhece os teus clientes e eles te conhecem pela loja física. Do lado direito, aqui você é desconhecido total. Aqui você desconhece a operação. Como é que é a operação para vender no Brasil todo? É uma operação complexa, é uma operação que precisa de muitas ferramentas, precisa de toda uma instrumentalização para você fazer entrega de logística. Nada disso a loja se preocupa, né? Quem mais gostaria de vender no Brasil todo? Você e a torcida do Corinthians, do Flamengo, todo mundo gostaria, né? Quem mais teria poder para gerar tráfego? Digamos que você fosse experimentar. Quem mais teria mais bala na agulha para gerar tráfego? Você ou uma grande rede? Você está entendendo a gravidade que é esse mundo da direita? É um mundo complexo que aí a web começou a vender facilidades e aí começou a bombar muito curso, mentoria,
cursos e mentorias caríssimas. Você não tem ideia assim de quantas pessoas me procuraram. Hoje eu fiz curso e eu comecei a entrar nessa vibe aí porque disseram que era fácil, né? Então, do lado direito é literalmente um mergulho no desconhecido. Você tem que tomar total cuidado. Agora, pare, convide mais alguém para assistir o que você está assistindo agora, porque o que a gente vai ver aqui agora é uma sucessão de equívocos que muita gente embarcou nessa canoa furada, tá bem? Então, olha lá, em 2023 eu comecei a usar o web, né? No começo de 2023 eu comecei a usar a IA, né? Desculpa, a web não, eu comecei a usar a inteligência artificial. No começo a experiência foi decepcionante. Já vou dizer já vou garantir aqui que não foi uma experiência interessante. Por quê? Eu fiz a seguinte pergunta, né? Para o chat GPT. Qual a importância do e-commerce, marketplace para uma pequena farmácia de bairro? Então aqui eu já fui específico já, né? E-commerce é quando você cria a tua própria estrutura para comercialização pela web. Não tem nada a ver com a área de influência primária da loja, tá bem? Marketplace é quando aí você tem dificuldade para criar a tua própria loja virtual, aí você vai colocar no Magazine Luiza, você vai colocar no Mercado Livre, ou na Amazon, ou na Americanas. Daí eles vão dizer assim, não, mas vem para cá, porque aqui a gente coloca facilmente uma loja para você. Então, o Marketplace, aqui eles dizem assim, não, não se preocupe que você vai vender muito rápido, né? Porque você já vai usar um pouco aqui do nosso ambiente. Então, essa foi a pergunta que eu fiz para a IA, e aí, olha a resposta. Preste atenção. Para uma pequena. Eu vou ter que fazer uma leitura rápida aqui, porque era isso, foi exatamente isso que eu vi na minha tela quando eu fiz a pergunta. Para uma pequena farmácia de bairro, o e-commerce e marketplaces podem ser ainda mais importantes. Podem ajudar a ampliar sua presença no mercado, e competir com as grandes redes de farmácias e outras empresas online. Você tá percebendo a segurança com que ele está falando aqui? Há algumas razões pelas quais o e-commerce e os marketplaces podem ser importantes para uma pequena farmácia de bairro, incluem. Agora atenção, porque agora ele vai explicar algumas razões. Então ele vai começar a falar sobre temas que encorajam o proprietário da pequena farmácia a enfrentar isso, né? A abrir a sua loja virtual ou pelo e-commerce ou pelo marketplace. Então, olha lá, meu amigo, na prática, hoje, né? Hoje a gente já pode dizer que o que está na tela aí é um absurdo, né? É um absurdo. Posso garantir para você que é um absurdo, porque isso não se concretizou. A gente tem gravações de pessoas dizendo, hoje isso, eu fiz mentoria, eu fiz isso, fiz aquilo, mas deu tudo errado, não deu nada certo, eu não vendi nada, né? Porque justamente as pessoas foram para um mundo desconhecido. Tá bem? Então, a fonte de informações, ela está contaminada, estava e ainda está contaminada. Então, mas quais são essas razões que eu falei? Olha lá, primeiro, o que a IA dizia, né, quando eu fiz a pesquisa? Primeiro, acesso a novos clientes. Com o e-commerce e os marketplaces, uma pequena farmácia de bairro pode alcançar um público muito mais amplo, olha aqui, que seria impossível apenas com uma loja física. Isso pode ajudar a atrair novos clientes que não teriam conhecido a farmácia de uma outra forma. Então, olha aqui, ele está falando que, justamente onde eu falei que é um mundo totalmente desconhecido, lembra? Ó, eu copiei aquele que eu tinha colocado antes. Aqui você é desconhecido total, você desconhece a operação, né? Aqui quem mais gostaria de estar? Mas é isso que a IA estava informando. Agora, quem não tem essa percepção, embarca nessa canoa. Tá, mas o que mais a IA dizia? Olha lá. Bom, então aqui eu preciso sempre reforçar para você que a IA estava pegando base numa informação, pegando informação em uma base contaminada.
Tá? Então, vou deixar o primeiro ali, acesso a novos clientes, a gente já viu. Olha o segundo, melhoria da experiência do cliente. O e-commerce e os marketplaces podem melhorar a experiência do cliente. Gente, pelo amor de Deus, a experiência do cliente é uma coisa que acontece na loja. Você trata pelo nome, você conversa com ele, você interage com ele. Mas olha o que dizia a IA. Melhoria da experiência do cliente. O e-commerce e o marketplaces podem melhorar a experiência do cliente, permitindo que eles comprem produtos de forma mais conveniente e com uma variedade maior, de maior opções, né? Isso pode ajudar a aumentar a fidelidade do cliente e a atrair novos clientes por meio do boca a boca. Meu Deus do céu, se você parar um pouco para pensar sobre isso aqui, atrair novos clientes, um no Rio Grande do Norte, outro no Rio Grande do Sul, por meio do boca a boca na web, isso aqui é de uma insanidade absurda. Essa fala é de uma insanidade, uma coisa assim inconsequente, né? Se a pessoa acreditar nisso e começar a postar, ela vai ter muita dificuldade, né? Então, olha lá, é na loja que isso acontece, né? É na loja. Isso aqui, experiência do cliente, é na loja. Aí você tem um atendimento diferenciado, humanizado, padrão, você conversa, interage. Outra coisa importante, eu gosto muito dessa arte, né? Experiência do cliente. Você que me ouve agora, pense nos teus pais, né? Nos teus avós, e peça para eles fazerem uma compra do medicamento deles, do produto que eles mais usam, na farmácia local deles, que eles estão acostumados aí, peça para eles fazerem a compra pela web. Peça para eles fazerem por um aplicativo qualquer, pela web. Então, você está entendendo o que a gente está falando aqui? Eu estou falando na realidade como ela é, na verdade como ela é, né? Agora, isso que está na tela é uma alucinação do ambiente digital que não entrega isso. Tá bom? Então, agora aqui é o segundo fator que eles disseram que é interessante, mas vai vir o terceiro, tá? O dois fica lá, o terceiro agora, redução de custo. Se prepare agora para um outro absurdo. O e-commerce e os marketplaces podem ajudar a reduzir os custos de uma pequena farmácia de bairro, permitindo que ela venda os produtos online e reduza a necessidade de aumentar uma grande quantidade de estoque em sua loja física. Isso pode ajudar a melhorar a lucratividade da farmácia. Gente, isso que está na tela é um absurdo. É um absurdo tão grande, né? Tão grande. Primeiro, de novo, ele vem de uma fonte contaminada que só fala essas bobagens, mas que jamais comprova isso, né? Segundo, eu falo muito da corrida maluca, né? CMV altíssimo, despesas elevadas, ponto de equilíbrio altíssimo, e ainda tem a taxa de comissão dos marketplaces, por exemplo, que hoje está na faixa de 12 a 20, a maioria está em 20% do faturamento. Ainda você precisaria trabalhar com um CMV alto para ficar atrativo na web, ainda você precisaria trabalhar com tráfego pago para ser notado nesse ambiente que você é desconhecido. Além disso, ainda tem essa taxa de 20% do faturamento. Então, meu Deus do céu, esse item 3, que a farmácia vai reduzir custos, né? Eu me lembro de um cliente meu há 6, 7 anos que eu dei consultoria em São Paulo, era uma rede com mais de 300 lojas. Um dia o proprietário dizia assim: ô Gilson, o nosso e-commerce bateu o recorde de venda, agora a gente está vendendo 2 mil, nós conseguimos vender 2 milhões de reais, a gente bateu 2 milhões de reais, e a gente vai ter um jantar à noite, você não quer participar não quer participar conosco? Vai ser numa pizzaria, né? Então nós batemos 2 milhões de venda no e-commerce, e aí eu perguntei para ele, quanto que está dando de resultado? Não vou citar o nome dele aqui, né? Aliás, hoje a empresa dele praticamente quase nem está mais no mercado.
Quanto está dando de resultado esses 2 milhões de venda? E aí ele me respondeu na hora. Ele falou assim, 8%. Eu fiquei quieto, mas em seguida ele completou. 8% negativo, Gilson. Eu falei, ah, sim. Aí ele, em seguida, fez a seguinte complementação. Ô Gilson, mas é assim mesmo. É briga de cachorro grande. Né? Agora é assim, mas lá na frente, a maioria dos pequenos aí vão quebrar, lá na frente é briga de cachorro grande. No começo é assim, depois melhora muito. Aí eu juro por Deus que eu pensei assim, ele acabou de atingir 2 milhões de faturamento e está com 8% de resultado líquido negativo. Homem de Deus, mulher de Deus, como é que eu vou recomendar isso para uma farmácia pequena? Como é que eu vou recomendar isso para uma farmácia independente? Ali eu já estava vivendo na prática com dados e fatos. Ali eu estava começando a confirmar uma tese, né, que a gente sempre teve, que não dá, não é para o pequeno. E hoje eu posso dizer com segurança, nem para o grande é. Né? Nem para o grande é. Então, esse item 3 aqui é bastante absurdo. Redução de custo? Não, não. E, aliás, o ambiente de farmácia já é um ambiente com margens apertadas, com margens difíceis. As grandes redes sabem disso também. Né? Então, o item 3 completo. O item 1 era absurdo, o item 2 absurdo, o item 3 mais absurdo ainda, e o item 4. Olha o item 4 agora. Competição com grandes redes de farmácias. Uma pequena farmácia de bairro pode ter dificuldade em competir com as grandes redes de farmácia que têm uma presença mais ampla e mais recursos. Agora, olha lá. No entanto, com, com o e-commerce e os marketplaces, a farmácia pode competir em pé de igualdade com essas empresas online. Homem de Deus, que coisa triste isso aqui. Que coisa absurda isso aqui. Né? Aí vai competir com a grande rede já está em dificuldade, passa já vou explicar isso já daqui a pouquinho, né? A grande rede já tem uma margem muito baixa, um CMV muito alto, dependendo do cenário, ela passa por dificuldades também. Aí aqui está dizendo que aí o pequeno, através do e-commerce e marketplace, aí sim ele vai se libertar e vai conseguir competir com a grande rede, né? Meu Deus, isso aqui é de uma insanidade assim sem precedentes. Essas coisas sempre me deixaram muito preocupado, assim, né? Porque você vai fazer uma pesquisa e aparece isso, né? Olha lá, nós conseguimos fazer com que o pequeno prospere diante da grande rede, mas é usando estratégias diferentes das grandes redes, não copiando as grandes redes, né? E a loja é o palco da experiência, é ali na loja, conversando, integrando, interagindo com os clientes. É na loja? Não, jamais através de e-commerce e marketplace. Você está percebendo a gravidade, como que tudo isso está na web, tudo isso está ao alcance de um clique. Aí você tem um proprietário de farmácia pequena ou de uma pequena e média rede que vai pesquisar e ele recebe essa enxurrada de informações assim, do jeito que está aqui. Né? Então, nós conseguimos, através do nosso trabalho de orientação, de consultoria, resgate da farmácia, a gente consegue fazer com que o pequeno prospere diante da grande rede, mas com uma metodologia diferente, estratégia diferente, e jamais pelo e-commerce ou marketplace. O pequeno pode ter teleentrega ali de vizinhança, claro que pode, todo mundo tem, mas aqui nós estamos falando de e-commerce, marketplace, que é aquela venda que é fora da área de influência primária da loja. Muito bem, depois do item 4, bom, aí no item 4 agora tem uma explicação. Eu estava dizendo aqui que, estava me referindo às grandes redes, a gente teve, um pouco antes da Bradilan, a gente teve a informação que tomou conta do mundo, né? É, que tomou conta do mundo, que o Walgreens Boots Alliance,
Então, o Walgreens Boots Alliance, o Walgreens é americana, Boots Alliance é uma empresa originalmente da Inglaterra, mas aqui nós estamos falando, gente, a Walgreens era o segundo maior conglomerado de farmácias dos Estados Unidos, né? E aí, somando com a Boots Alliance, que está em 7, 8 países da Europa, essa empresa quebrou recentemente, quebrou assim de uma maneira dramática, com um valor de mercado 10% do que ela já tinha valido antes. Então, olha lá, e a gente sempre, eu sempre venho falando isso há muitos anos, que eu venho dizendo que o pequeno não pode copiar o grande, né? 5 motivos para você não conseguir, não seguir os grandes. Então, olha lá, não é necessário nenhum exame mais profundo para se chegar à conclusão de que não é aconselhável farmácias independentes, pequenas e médias redes, não devem adotar a mesma estratégia dos grandes líderes. Eu sempre falei isso. E aí, com essa notícia de que o Walgreens Boots Alliance quebrou, eu cheguei a fazer, inclusive, comentários no LinkedIn, né? A grande rede trabalha com CMV muito alto. Se o CMV é alto, a margem é baixa, porque CMV mais margem é sempre igual a 100. Então, quando ela começa a participar também da corrida maluca, descontos desenfreados e tal, aí isso faz com que o ponto de equilíbrio aumente mais ainda. Como assim, Gilson? Se o ponto de equilíbrio aumenta, então significa que ela precisa de mais faturamento, ela precisa de faturamento alto para poder ter um resultado, na última linha, baixo até. Mas ela fica mais ou menos escrava de faturamento elevado. Tá? Quando é que dá bem? Quando é que vai mais ou menos bem? Né? Se tem um processo de crescimento normal, né? Todo ano cresce. Nos últimos 20 anos, o mercado de farmácia no Brasil cresceu muito. Então, todo mundo em céu de brigadeiro. Crescimento sustentado, alto. Outro ponto importante, inflação baixa. Outro ponto importante, taxa de juros se for baixa. Agora, se o crescimento já não é tão intenso, se a inflação é mais alta, se a taxa de juros aumenta, aí a grande rede começa a ter dificuldades sérias. Então, é um modelo de operação. Preste atenção no que eu vou te dizer, porque eu estudo isso há muitos anos. É um modelo de operação que no mundo todo, se você perceber, no mundo todo ele trabalha muito ali, muito estreito. Né? Se você pesquisar aqui nos meus trabalhos 5 motivos para você não conseguir, não seguir as grandes redes, isso também é um material que a gente vem escrevendo, isso está pela web aí, tá bem? Então é muito, muito importante. Esse fato da Walgreens Boots Alliance quebrar, isso comprova a tese que a gente vem já defendendo há muito tempo, que a farmácia pequena, farmácia independente, pequenas e médias redes, não pode seguir as grandes redes, tá bem? Muito bem. E a farmácia pequena é a farmácia independente, pequena e média rede, trata pelo nome, né? É uma empresa acolhedora, é uma empresa que conhece o cliente pelo nome, interage com o cliente, conhece ele, a família dele. É uma pegada totalmente diferente das grandes corporações. Então, esse é um tema muito, muito especial, né? Eu venho falando já há um bom tempo sobre o resgate da sua farmácia e eu sempre disse, não são as mesmas armas. As armas são diferentes. Então eu falo, eu venho falando muito sobre Davi e Golias. Davi não tinha a mesma estatura, Davi não tinha a mesma experiência que Golias. Eu pesquisei muito sobre Golias. Golias era um guerreiro temível, ele tinha vencido muitas batalhas, ele tinha muitas condecorações. Na linguagem de hoje, dá para dizer que Davi era quase como um jovem inconsequente, sabe? Davi não tinha a mesma estatura, não lutou com as mesmas armas, mas Davi tinha os seus próprios talentos e Davi tinha um propósito. E uma das coisas que a gente mais gosta de fazer e de falar e de orientar é sobre o protagonismo, né? Usar
usar não as mesmas armas, mas se utilizar do fato de que a farmácia é menor, é mais acolhedora, ela está na comunidade, ela reconhece a comunidade, trata o cliente pelo nome. Esse trabalho de acolhimento diferenciado é muito precioso. E isso que eu coloquei aqui na tela, né, o protagonismo é uma função preciosa, indelegável. De quem, Gilson Coelho de Deus? Do proprietário. Então, se você é proprietário, você é proprietária, né? A gente orienta para que você seja protagonista. Essa é uma tarefa muito importante. E o que, que tem de precioso nesse protagonismo, Gilson? O que tem de precioso aqui é que você começa a conhecer os fundamentos do teu negócio de uma maneira muito preciosa. Você começa a entender melhor a farmácia, a entender o todo da farmácia, né? A entender que esse negócio de corrida maluca mexe com vários indicadores, daqui a pouco você quebra com contas a pagar nas alturas. Então é muito interessante você prestar atenção no que está na tela, porque Davi não usava as mesmas armas, ele usava os seus talentos. E a gente explica no detalhe que talentos são esses. São esses, que características diferentes são essas e assim por diante. Agora, esse tema do protagonismo é muito, muito especial. Tem muita gente que não gosta de falar. O dono da farmácia gosta quando a gente fala sobre isso, e ele, quando começa a exercer o protagonismo dele, ele começa a conhecer melhor, a dominar tudo, a saber o que que ele está fazendo, por que que ele está fazendo. Ele começa a perceber que ele consegue pagar as contas com mais facilidade, entende? Então, agora, às vezes, tem gente que se assusta com esse protagonismo, porque o proprietário pode ter um sentimento assim, caramba, eu estou conhecendo a minha farmácia como eu nunca conheci. Isso é precioso. Na minha opinião, isso é precioso. Não importa se você está numa entidade, no associativismo ou não, mas as próprias entidades deveriam lutar para que o dono tivesse esse protagonismo especial, né? E se ele não teve isso, então hoje ele não consegue saber com profundidade que loja que ele tem, como ele tem. Ele precisa conhecer isso, senão ele vai ser teleguiado por coisas, por ferramentas que ele não entende. Então, pessoal, é muito precioso, né? Eu acho que as próprias entidades, se elas trabalharem melhor o protagonismo, elas terão lojas fortes, proprietários com conhecimento profundo, e aí segue o barco. Ele vai seguir, defender a sua entidade pelo quanto que ela agrega de valor para ele, mas é muito importante, e eu acho, na minha opinião, que esse protagonismo é algo muito especial, que a vida inteira pouco se falou no Brasil sobre isso, quase nada, né? Então, eu estou falando de algo muito especial. Se as entidades que têm farmácia no Brasil entenderem o quanto isso é precioso, né? E fazer com que os seus proprietários sejam protagonistas de alto nível, olha, eu tenho certeza que até a grande rede pode ficar balançada por conta dessa evolução. Eu falo com sinceridade, falo com autoridade. Se você quiser me perguntar, Gilson, mas me mostra aí quantos protagonistas que você fala. Eu vou te mostrar protagonista que fatura 80 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, que está super bem. E não é o resultado líquido da grande rede baixo, é resultado líquido significativo. Esse protagonismo é algo muito especial e muito libertador. É algo extraordinário. Então, grave sobre isso, porque isso é algo que eu tenho certeza que você, depois de assistir esse vídeo, vai começar a refletir mais. É mesmo, né? Como é que eu posso ser dono de uma empresa que eu não conheço, não conheço os seus fundamentos? Aliás, se você fosse construir um prédio hoje, homem de Deus, mulher de Deus, você começaria por onde? São os fundamentos, né? São os fundamentos. Depois você pensa no acabamento. Eu já posso te adiantar aqui que hoje tem um monte de ferramentas que prometem o céu, mas é muito importante que primeiro você mergulhe nos fundamentos da tua empresa. Esse protagonismo é muito importante para você.
tá bom? Então, acabamos a competição com as grandes redes. Aí o que que era o item 5? Ampliação da oferta de produtos. Olha que coisa interessante aqui. Olha o que que a IA fala sobre esse item 5. Ampliação da oferta de produtos. Uma pequena farmácia de bairro não pode ter espaço físico para oferecer uma ampla variedade de produtos. Olha o que eles estão dizendo aqui. No entanto, com o e-commerce e os marketplaces, a farmácia pode oferecer uma variedade muito maior de produtos sem precisar aumentar a sua loja física. Meu Deus. Mas peraí. Mas de onde saem os produtos para vender? Ela teria que ter o produto em algum lugar, né? Então, o que está na tela sobre o item 5 é mais uma dessas falácias, invencionices que não se sustentam. Então é muito, muito. Aqui até eu vou poupar palavras, porque esse item 5 é bastante absurdo. Né? Agora, em resumo, o e-commerce e os marketplaces podem ajudar. O que, que eles dizem, né? É assim que é o fechamento que eles fazem. Pode ajudar uma pequena farmácia de bairro a ampliar sua presença no mercado, competir com a grande rede de farmácia, melhorar a experiência do cliente, reduzir custo, o que pode levar a uma maior lucratividade e sucesso no longo prazo. Eu afirmo e provo e comprovo que nada disso acontece na prática, porque na prática esse é o que a gente faz, o trabalho que a gente faz, e é isso que a gente vem alertando já há muitos anos, né? Agora, preste bem atenção no que eu vou te mostrar aqui agora. Essa mesma pergunta, ó, qual a importância do e-commerce marketplace para uma pequena farmácia de bairro? Eu fiz essa pergunta agora, no dia 11 de março de 2025, um pouco antes de ir para Bradilan, às 8h57 da manhã. Eu pensei assim, bom, eu tinha feito a pergunta em 2022, né? Lá no começo, 2022, 2023, nem me lembro mais. Mas agora, como é que é agora em 2025? Eu fiz a pergunta, né? Como é que ficou agora? Pois eu posso te dizer que agora ficou ainda pior um pouco. Olha aqui, ó. Olha o que que o computador me respondeu. O e-commerce e os marketplaces são estratégicos para pequenas farmácias de bairro, permitindo que elas ampliem o alcance, aumentem as vendas e se tornem ainda mais competitivas, mesmo contra grandes redes. E aí ele vai citar os benefícios, os benefícios. Olha lá, expansão e alcance do alcance e atração de novos clientes. Ele continua com a mesma ladainha. Aumento do faturamento e ticket médio, maior giro de estoque e redução de perdas, fidelização e engajamento dos clientes. Meu Deus, ele está dizendo que eles vão conseguir fidelizar e engajar cliente pelo ambiente do e-commerce marketplace e não de loja física. É uma coisa louca isso aqui, né? Então, e aí o item 5 que eu resolvi colocar em destaque. Olha ali. Isso é a resposta que eu tive agora, que eu tive no dia 11 de março de 2025, né? O item 5 dizia assim: competitividade contra grandes redes. Marketplaces como o Mercado Livre, Magalu e Amazon permitem que a farmácia concorram em igualdade com as grandes redes, sem necessidade de investimento massivo em tecnologia. A venda em plataformas digitais pode equilibrar as margens e oferecer itens estratégicos que grandes redes não priorizam. Meu amigo, aqui tá muito, aqui é muito interessante porque Magalu, o Magazine Luiza criou um marketplace, né? Depois que o mais jovem, não, o rapaz mais jovem assumiu a empresa, e aí Luiza, né? Luiza Trajano passou aí para o conselho e tal, aí ele criou um marketing, ele criou um ecossistema. Se você pesquisar a quantidade de empresas que ele comprou, que ele criou, é uma coisa absurda, né? Essa empresa, se você pesquisa sobre a ação do Magalu. Ela quebrou, ela não está quebrada, né? Mas ela está voltando
tentando se reerguer através de loja física. Mas eles foram pesadamente para o marketplace e aí as ações derreteram. Se você quiser mais informação sobre isso, eu tenho material assim de tonelada sobre como eram as ações nos tempos da pandemia e como ficou depois, né? É, então eu falei do Magalu. A Americanas, Americanas não só também tinha um marketplace gigantesco, como quebrou com um problema assim gravíssimo, né? Uma fraude de 40 bilhões de reais. Então, todas as empresas grandes, outra também que era de varejo, não farma, né? Mas quando eu falo de Americanas, Magalu, Via Varejo, que era a antiga Casas Bahia, essas empresas foram assim com muita sede ao pote para o e-commerce e elas derreteram as suas margens, elas se acabaram. A Via Varejo, que é Casas Bahia, por exemplo, essa está tentando agora voltar aos poucos através de loja física. Então, meus amigos, mas aí eu fiquei mais preocupado ainda, né? Citava aqui Magalu, a Amazon, mas aí eu percebi, eu vi num grupo uma informação onde alguém falou assim: alguém pode me informar o contato com a Shopee, né? Aquela das blusinhas da China, porque tem um amigo meu que está bombando no marketplace da Shopee. Aí eu perdi o controle, sabe? Eu falei assim, pelo amor de Deus, a gente vai ter que fazer uma curadoria de alto nível, porque o volume de mentira, o volume de enganação que está sendo feito pela web é extremamente grave. Né? Extremamente grave. Nesse grupo, nesse dia, quando eu assisti isso, eu perdi o controle e falei assim: pelo amor de Deus, pessoal, vamos ter que respeitar um pouco mais, porque. E aí, uma pessoa entra, pede informação, o outro diz que. Às vezes eu percebo que existe até algumas gangues, né, que querem enganar. Eu posso dizer para você o seguinte, você que me ouve agora, eu trabalho com farmácias independentes, pequenas e médias redes, há muitos anos. A última coisa que um proprietário de farmácia independente, ou pequena e média rede, a última coisa que ele precisa, né, ainda mais depois que ele passa por dificuldades e tal, a última coisa que ele precisa é ser enganado. A última coisa que ele precisa é ser roubado. E é isso que estão fazendo. Então me dá muita dó de ver tudo isso. E se você disser assim, ô Gilson, mas me passe mais informações sobre Magalu, sobre todas essas empresas, né? Como é que elas estavam, como é que elas estão depois que elas imergiram no ambiente digital. Aí eu te passo isso, porque eu tenho material muito, muito precioso. Agora, preste muita atenção, porque eu vou te mostrar algo que todas essas empresas que vivem de vender curso, de enganar o proprietário de farmácia, todas elas odiariam conhecer o que eu vou te mostrar agora. Né? Então preste atenção, porque o que significa cauda longa? Nichos típicos de e-commerce e marketplace. Bom, a cauda longa é um material muito precioso, é um livro que foi escrito em 2006, né? E agora você vai entender por que farmácias não se enquadram no conceito da cauda longa. O que é a cauda longa? Você tá percebendo aqui, ó, faz de conta que aqui essa parte verde é a cabeça do dinossauro, e aí depois você tem a cauda longa, tá vendo? O que seria aqui a cabeça do dinossauro? Essa parte verde. Pense naqueles segmentos de negócio que vendem muito, né? São os segmentos de negócio que têm recorrência, que vendem muito, que tem muita loja física. E aí depois aqui no vermelho você vai tendo aqueles segmentos. Né? Aliás, no livro da Cauda Longa, esse é um livro que já vou expor, no livro da Cauda Longa, do Chris Anderson, ele começa até citando música, tem aquelas músicas que são os hits do momento, e depois elas são muito menos comercializadas, né? Então tem muito a ver com a moda, com a modinha.
Agora, você já vai entender já. Ele explica três grandes segmentos aqui. Isso tudo está muito claro nesse livro. Olha, eu já estudei muito esse livro, mas estou explorando cada vez mais. Então, primeira coisa importante aqui, hoje, então, o que é o verde? Bom, esse espaço verde aqui, ele diz que são os varejistas físicos. Tá? O que é o 2? Aqui é varejista híbrido, e pode ter uma loja física, mas já vai ficando difícil porque o volume de venda, tá vendo aqui, ó? Volume de venda, e aqui é quantidade de produtos, tá vendo? Você está percebendo que essa cauda ela é bem longa, eu cortei ela aqui na ponta, ó. Então, o que é o 2 aqui? Varejistas híbridos. Eu vou explicar, ó. Demanda em menor escala, categorias de nicho, loja física não se sustentaria. Olha que interessante. Bom, se abrir uma loja física, pode ser que não se sustente, mas eu abro na web e aí sim, né? Mas outra coisa interessante aqui, ó. Menor referencial de preço. Você está entendendo? Como o negócio não é muito recorrente, então tem menor referencial de preço. O cliente não tem um preço na cabeça. Não é como um medicamento que ele já está, meu Deus, ele tem um preço na cabeça e gostaria de pagar menos, né? Outra coisa interessante, distâncias maiores. Viu o item 2? Aqui são os varejistas híbridos. E o que seria o 3? Varejistas puramente digitais. Vamos ver o que diz o 3 agora. Aqui no 3, ó, demanda ainda menor, ou seja, é um produto que nitidamente uma loja física não se sustentaria, né? Mesmo que estivesse num grande centro, nicho do nicho, e às vezes lá para frente é nicho do nicho do nicho. Loja física não se sustenta de jeito nenhum, referenciais de preço ainda menores. Você quer que eu te explique melhor o que eu estou dizendo aqui? Referenciais de preço ainda menores. Então, se fizer uma operação pela web, se fizer uma operação de final de ano, se fizer uma operação de Black Friday, aparece lá aquele desconto de 20, 50, 80%, a pessoa não tem referencial de preço, ela vai comprar. Ela compra em promoção, mas ela não tem referencial de preço. Então, referenciais de preço ainda menores, ticket médio maior para suportar transporte, entrega final, entregas em nível nacional. Você está entendendo bem? Isso é totalmente longe, totalmente fora da realidade de farmácia, né? Agora, então olha lá, tanto o item 2 quanto o item 3, preste atenção que nós estamos no momento mais importante dessa aula especial. Despesas com marketing elevadas, ó, desafio para alcançar relevância, o leilão do Google, competição com grande rede. Então, aqui, se você quiser ganhar alguma notoriedade na web, você vai ter que entender de um outro mundo, né? Vai ter que entender do que mundo é esse, que é um mundo totalmente diferente. Você vai ter que entender do Google, do funil de vendas, do SEO, do Google. Você vai ter que começar a ver como é que gera tráfego. Uma coisa é você gerar tráfego ali na rede social, no Facebook, no Instagram, para os teus vizinhos de loja, cujo cadastro você fez dentro da loja. Outra coisa é você aparecer para quem nunca te viu na vida, e aí teriam os teus concorrentes todos, inclusive grandes redes, iriam querer estar lá também. Então, você está entendendo? Isso é um mundo absolutamente hostil para o ambiente da farmácia. Agora, ô Gilson, mas tu não explicou ainda o verde aqui, ó. Eu vou explicar agora. Presta atenção, olha lá. Alta demanda, alta proximidade, ou seja, alta proximidade. Nós estamos no Brasil, é um dos países que mais tem farmácias por habitante no mundo, né? Então a pessoa olhou para o lado, tem uma farmácia ali na esquina. Então ele vai lá, compra, paga e vem para casa, e aí não tem todo esse negócio de marketing. Tem em escala menor, né? Mas entrega, a questão da entrega, da logística, etc, etc. Alta proximidade, urgência, acesso imediato, urgência, ó, medicamento, higiene, acesso imediato, pré-requisitos legais. Tem mais isso também, né? Medicamentos têm pré-requisitos legais, e aí tem mais um bando de pessoas
que também com uma certa dose de maldade, né, às vezes trazem informações dos Estados Unidos e tal, cuja legislação é totalmente diferente. A legislação no Brasil ela é mais responsável através dessas questões legais aqui. Né? Então, pré-requisitos legais. E ainda tem mais um assunto importante aqui no Verde. Ó. Exigências sobre armazenamento, instruções técnicas sobre uso, especialização, mas homem de Deus, mulher de Deus. O item 1 é a cara. Ainda não dei nome aqui para o item 1, né? Mas o item 1 tem cara de farmácia. Tem cara de farmácia, cabeça de farmácia, jeito de farmácia, é tudo de farmácia. E o item 1, o que, que é? O item 1 não é a cauda longa. Então, a cauda longa é um mercado típico, ideal para nichos típicos, onde o e-commerce, marketplace vai se consolidar a vida inteira. Agora, o mundo está descobrindo, o mundo vai descobrindo aos poucos, né, que farmácia se enquadra bem aqui e aqui tem um monte de segmentos que vão se dar bem aqui. Né? Agora, até os shopping centers, se você pesquisar agora, os shopping centers estão bombando no Brasil, né? Ensinando até os americanos, inclusive, porque o shopping center está se redescobrindo, ele está percebendo o que é importante para ele e o que vai ser híbrido ou puramente digital. Então, existe um processo de aprendizado muito grande sobre o mix de produtos, né? E o que cabe para a web e o que não cabe. E aí claramente vai ficando claro, muito claro, que não rola aqui, ó, aqui na cauda longa, não é a cara, não é a característica predominante do canal farma, do ambiente de farmácia, né? E olha que interessante, isso aqui é um material que eu venho pregando isso há tempos já. Eu tenho uma entrevista com Viviane Massi, que é uma jornalista que eu respeito muito, né, que tem a cara do canal Farma no Brasil. Eu tenho uma entrevista muito especial com ela, onde eu falo sobre o perigo, né? Conheça os riscos. Antigamente eu falava o perigo, conheça, se informe. Hoje eu já falo com mais autoridade. Eu digo assim com mais autoridade, pule fora. Antes eu dizia, ó, se informe antes de fazer qualquer tipo de investimento. E é interessante que no YouTube, a entrevista que Viviane fez comigo, né? Teve gente muito entendida, entre aspas, que falou assim: o cara entende do mercado e tal, pena que ele não está atualizado. O que ele estava querendo dizer? Ele não tá, ele estava querendo dizer assim: o Gilson não tá consultando a web. Acho que ele não está percebendo o movimento, o tsunami. Eu estou percebendo sim, o tsunami de informações equivocadas. Agora, eu garanto a você que a gente gosta de estudar com mais profundidade. Eu tenho muito cuidado quando faço uma recomendação para o varejo, porque a última coisa que o proprietário de farmácia não quer ser é enganado, tá bem? Então, essa lâmina, você precisa guarda ela, faz um print da tela, porque ela é muito especial e ela deixa muito claro com dados e fatos. Agora, se você quiser conversar mais, me procure. Mas ela deixa muito claro que não é o ambiente para a farmácia, né? A cauda longa, o ambiente da web, aí existem mercados específicos para isso. Então, aí é claro que a maioria das pessoas não vai comprar o livro, não vai mergulhar, não vai estudar com profundidade como eu estudei, tá bem? Agora, olha que preciosa essa fala de Peter Drucker. Não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito. Quantas pessoas foram na onda da web, quantas pessoas não têm a profundidade de estudo que a gente tem, investiram, compraram mentorias. Eu fico muito triste e perdi a conta de quantas pessoas me confessaram: ô Gilson, eu entrei nisso, entrei de cabeça. Teve gente que entrou, inclusive fez compras, porque a empresa que orientava disse assim: olha, você tem que se preparar. E teve uma pessoa que me disse: ô Gilson, eu fui a banco para reforçar estoque e tudo, e não aconteceu nada, meu amigo. Então é muito sério, é muito sério, tá bem? Lojas físicas e e-commerce, o que a Nike pode ensinar para as farmácias? Bom, esse
eu posso garantir a você, já é um e-book, está pronto, está concluído. Você precisa achar um jeito de conhecer esse e-book, porque aqui a gente fala com muita propriedade. Eu vou revelar por um segundo, né? O ideal é que você tenha acesso a esse e-book, tá bom? Se informe, ache um jeito, tenha acesso a esse e-book, porque eu vou te explicar rapidamente o seguinte. Loja, a Nike, vamos pensar um pouquinho só no cliente da Nike, né? O cliente da Nike é um cliente altamente conectado, né? Totalmente digitalizado, jovem. Ele não tem dificuldade na internet. Ele não é da geração baby boomers. Ele não é da geração que está com 60, 70 anos hoje, que é o público da farmácia. Então, essa empresa ela investiu pesado no e-commerce. Aí eu conto a história. Esse e-book está muito especial, que eu conto a história da Nike. Eles mergulharam na experiência, eles contrataram um especialista, né, que era o cara do e-commerce no mundo, e aí ele começou a investir pesado. Ele investiu pesado, aumentou um pouquinho a venda durante a pandemia. Lembra? Lembra que eu falei que os dados estavam contaminados? Aí ele investiu e aí as ações da Nike derreteram mais de 60%. Quase quebrou a empresa. John Donahoe fez uma aposta e quase quebrou a empresa. E aí a Nike então fez uma mudança rapidamente, demitiu, né, o homem que veio do eBay, o homem que era considerado um homem de negócio. Ele era um homem de negócio digital. Aí a Nike demitiu e buscou um homem do negócio, que era uma pessoa que já conhecia a cultura da empresa por muitos anos. Eu vou fazer uma recomendação especial. Ache um jeito de achar esse e-book, né? Ache um jeito de achar, porque esse e-book é muito, muito especial, porque se você lê esse e-book, ali você tem, ali eu explico de novo a questão, essa questão que eu expliquei agora, né? Do nicho e tal, que explica a diferença do farma para os outros nichos da cauda longa, tá bem? Muito especial isso aqui. Agora, preste atenção, porque o ecossistema farma, eu considero que ele é um dos mais promissores do mundo, né? O ecossistema farma lida com gente, ele lida com o coração, ele lida com gente. Ele é essencialmente humanizado. Então, preste atenção, mas como ele chamou atenção durante a pandemia, é um negócio bacana, é um negócio que não fecha. Então, depois da pandemia, o ecossistema farma ele foi invadido. Preste atenção, porque nós temos um momento interessante aqui agora, invadido por novas ferramentas de gestão, né? Novas ferramentas de gestão, é claro que eles não vão explicar que é só para cauda longa, não, é claro que eles não vão explicar que a farmácia estaria fora desse, eles estão interessados porque é um ecossistema que corre muita grana, é um ecossistema que não para, a pandemia mostrou isso. E olha lá, ó, e aqui você, no ambiente digital, você é totalmente desconhecido, eu já tinha explicado isso, né? Então, o ecossistema foi totalmente invadido por ferramentas digitais. Aqui nessa lâmina a gente tem uma noção melhor, né? Então tem muito, na própria Abradilan a gente vê a farmácia do futuro e tal. Gente, eu quando vejo essas iniciativas digitais em alta profusão, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Nós temos ferramentas digitais, já vou explicar já isso, né? É muito importante. Agora, elas precisam ser algum suporte mínimo para o atendimento humanizado, para o atendimento diferenciado. Farmácia se faz com gente. Agora, querer generalizar, tomar conta, mas vai acelerar o faturamento, etc. Bom, nós estamos vendo, percebendo uma enxurrada de ferramentas que prometem acelerar. Mas peraí, acelerar e colocar tração para onde? E se elas estiverem acelerando e se a farmácia está quebrando, porque está na corrida maluca, porque está numa vibe de muitos descontos e tal. Então, acelerar para onde?
Então, a minha recomendação é, se você está pensando nisso, se você experimentou várias ferramentas, converse conosco. Tenha muita cautela. Eu estou falando com mais calma aqui, porque eu não estou agora na Bradilan, cuja apresentação tem que ser só 50 minutos. Né? Não me preocupo com o tempo que vai dar. Isso aqui é um trabalho não é de informação, é de formação, é de alerta. Então, o ecossistema foi invadido por um monte de ferramenta, robô de quinta categoria, né? E eu cheguei a fazer muitas observações na web, ó. Parece que vai quebrar, melhor não acelerar. Escute primeiro, converse conosco, né? Uma outra arte que eu coloquei no Instagram, é, última alternativa para sobreviver. Então não use ferramentas digitais ainda. Se informe, tenha cuidado. Outra arte que a gente fez. Essa, essa aqui é muito interessante porque a pessoa, o proprietário, me mandou uma informação mais ou menos parecida com essa. Tráfego pago, robô, e-commerce, marketplace, aumentar desconto, cashback, né? Tem muita gente querendo dar cashback e a farmácia está tendo prejuízo, né? CRM, fidelização e Gilson Coelho. Ele chegou a confessar para mim assim: ô Gilson, eu estou em dúvida, eu já estou experimentando tudo isso, mas você está aqui na minha lista, o que que eu faço, né? Então, gente, eu estou estudando isso há muitos anos e agora você está vendo um vídeo aqui que mostra com que autoridade a gente vem falar com você para que você tome mais cuidado com essa divulgação absurda de tudo que está na web a respeito dos digitais, né? Então, tem um tom de armadilha? Tem. E essa armadilha está contando com uma fragilidade. Né? O proprietário tem necessidade, aumentou muito a quantidade de farmácias depois da pandemia, então você aumentou muito a quantidade de farmácias e o mercado não cresce tanto como antes. Então, de repente, você tem mais gente em volta da mesa e tem menos comida na mesa. Então, está ficando mais difícil, né? Está ficando mais difícil para pagar as contas e tal. Então, o mercado, olha lá, a maioria dos proprietários tem necessidade, né? Eles entendem como uma oportunidade. Bom, então eu vou experimentar, vou vender no Brasil todo e tal. E qual é a característica da armadilha? Olha lá. No primeiro momento você sente atração, você sente curiosidade, né? Aí você começa a experimentar. Ó, entrega, você entra no processo de entrega sem precaução, porque você tem certeza que está no caminho certo. Aí, de repente, vem a surpresa. E a surpresa vem pelo desconhecimento. A característica predominante da armadilha é a surpresa final, porque a gente acha que vai dar bem e no final tem a surpresa, né? E às vezes essa surpresa ela é mortal. Então existem as armadilhas naturais, né? Existem as armadilhas feitas pelo homem e existem as armadilhas do mundo. As naturais feitas pelo homem geralmente na natureza, né? E existem as armadilhas do mundo dos negócios. Então, muita coisa do que a gente vê no digital são armadilhas do mundo dos negócios, e aí você mergulha nisso, você gasta ali o seu tempo, seus recursos, seu patrimônio e acaba indo toda a dignidade. Né? Enquanto a loja estiver funcionando, é possível resgatar. Se você passa por esse tipo de dificuldade e ela ainda está funcionando, então você converse conosco, por favor. Agora, preste muita atenção. É claro, olha aqui, ó, quando a gente faz uma comparação, né, entre o ambiente analógico e o digital, o analógico é um ambiente onde você tem mais dificuldade para lidar com as informações, você tem muito papel, você tem mais gente, o tempo de análise das informações é muito demorado, você não tem tempo-resposta rápido aqui. Agora, olha que interessante aqui no ambiente digital. No ambiente digital está tudo conectado, tudo muito rápido, praticamente não tem papel, tudo está aqui no ambiente digital, tudo está ao alcance de um clique, tudo está ao alcance da mão.
né? Então é óbvio que o ambiente digital agiliza muito. Então, hoje isso, mas então você quer dizer que se for uma ferramenta de gestão que vai me analisar estoque e tudo mais, nós temos, né? Nós temos e tem no mercado ferramentas de gestão que vão analisar o estoque, a produtividade para o funcionário e tal, mas elas também precisam de um fundamento que já vou te mostrar agora. Então isso é muito bom, isso é muito interessante. Eu diria que isso é estratégico, né? Mas é muito importante que você perceba o seguinte aqui, ó. Mas essas ferramentas, elas precisam dar suporte, no caso da farmácia, né? Para um atendimento que tem que ser humanizado, para um atendimento que tem que conduzir para a fidelização. É o atendimento e o comportamento que vai ajudar e consolidar para que fidelize. Na experiência de compra que acontece na loja, conversando e interagindo com os clientes. É o comportamento dos humanos, não é ferramenta. Você pode até ter uma ferramenta que pode ajudar um pouquinho. Você está entendendo? Mas estão invertendo a ordem, estão jogando tudo para as ferramentas, né? Até grandes redes estão cometendo esse erro. Ela joga tudo para a ferramenta, ela não tem um atendimento diferenciado, humanizado, como o pequeno tem. Então, é muito importante que você entenda assim: caramba, o Gil está falando uma coisa interessante aqui. Essa digitalização ela é bacana, ela é importante, ela agiliza, mas a essência do ambiente de farmácia, ela é humana, é atendimento diferenciado, humanizado. Eu não posso achar que a ferramenta, né? Ferramenta, a ferramenta pode até ajudar ou não, mas eu preciso avaliar ela. Eu preciso conhecer os fundamentos da farmácia, né? Até para avaliar se essa ferramenta vai me ajudar muito ou não. Agora, olha que interessante aqui que eu mostrei na Barilan também lá. E olha que interessante ler comigo aqui, ó. Já encontrei empresas absolutamente digitalizadas, tecnologias com nota 10 na tecnologia, mas cultura e processos com nota 3, sem domínios dos faturamentos, dos fundamentos, né? Não tinha nenhum domínio sobre os fundamentos do negócio. Hoje, dá um exemplo aí, homem de Deus. Pois é, o proprietário desfila um gráfico bacana, uma espécie de Power BI com ticket médio de 22, muito baixo, né? Itens por cupom um pouco acima de 1, muito baixo. Ridículo isso aqui, né? CMV de 73%, absurdo. CMV de 70, então 73, então a margem dá 27, é da margem que sai a despesa. A maioria das farmácias hoje tem mais do que 27 de despesa. E ainda mais por cima aqui, ó, giro médio dos estoques de 120 dias, muito alto, teria que girar mais rápido. Curva C e D dos estoques revelando 69% do estoque total. Tá tudo aqui, tá tudo ruim aqui. E resultado líquido na última linha igual a menos 2,7%. Isso aqui é caso real, meus amigos. Tá tudo lá no digital, tá tudo explicado em telas maravilhosas, mas você está entendendo? É preciso ter conhecimento profundo do negócio para mudar os números. São os métodos, o comportamento de funcionário, de proprietário que vão mudar os números, métodos consagrados. É o comportamento na relação com os clientes que vai poder mudar os números. Então, se você tem só a ferramenta por si só, ela sozinha não. Aliás, eu costumo dizer que monitoramento sem ação qualificada, diferenciada, só gera frustração. Talvez seria até melhor não ter. Então, é muito importante você quer ter a ferramenta digital, mas você precisa dessa base de conhecimento que transforma todos esses números. E aí sim, o proprietário vai poder acompanhar esse monitoramento, até com satisfação, com prazer, mas ele sabe tudo o que ele tem que fazer para melhorar, para aumentar o ticket médio de 22, para baixar o CMV de 73, aumentar o giro de estoque para menos de 120, e, né? Aqui, ó, curva C e D, meu Deus do céu.
Nesse caso aqui, tem muito do que não gira e tem pouco do que gira, e está tudo errado, está tudo equivocado em gestão de compras e estoques, né? E resultado líquido negativo, menos 2,7%. Aqui, nesse caso aqui, foi 2,7%, mas às vezes tem gente que chega aqui, o resultado líquido negativo de 5, 10% na última linha. E tem todas as modernas ferramentas digitais. É muito precioso o que eu estou falando aqui agora. Então, preste atenção. Isso aqui é o que eu acho ideal. Ó. Hoje, né? Hoje, aqui na nossa empresa, nós temos universidade corporativa. O que é isso, Gilson? A universidade corporativa significa que o conhecimento está lá na loja, para o proprietário, para o gerente, para o funcionário, simultaneamente, tudo ao mesmo tempo. E também tem Power BI. Aí aqui sim. Aí aqui você tem o melhor dos mundos, né? Aqui você tem o melhor dos mundos. Isso, hoje eu explique melhor isso para a gente. Esse é um assunto que, se você não conhece isso com profundidade, né, a quantidade de cursos, o material precioso, se informe conosco, porque nós estamos formando um banco de conhecimento há 30 anos. E é o maior e mais completo banco de conhecimento sobre gestão de farmácia no Brasil e agora com Power BI de altíssimo nível. Tá bem? Mais de 60% das iniciativas digitais fracassam no mundo. Isso aqui é muito interessante, as pesquisas que a gente fez, né? E olha que precioso. Precioso não, um desastre, uma tragédia. A situação é mais crítica para empresas menores. Elas não têm espaço para erros. Estamos falando aqui da farmácia independente, pequenas e médias redes, né? Elas são vítimas da fonte contaminada da web. Esse tsunami de informação contaminada que continua alimentando e induzindo a erro. Então, meu amigo, chegamos a um ponto interessante agora. Estender a mão é se importar antes de julgar, é acolher antes de criticar, é gerar oportunidade antes de segregar. O que a gente faz, né, o que nós temos feito, eu com toda a minha equipe altamente qualificada, o que nós temos feito é estender a mão, levar o resgate para as pessoas, explicar o grau de sensibilidade, né? Milena tem me ajudado muito nisso, na coordenação de todo o trabalho, a nossa equipe muito, muito precisa, sensível, né? Porque as empresas que estão em dificuldade precisam de acolhimento, de tratamento digno e tal. Então, aqui, ó, suporte para pequenas e médias empresas diante dos desafios da digitalização. A gente sabe separar muito bem o que é a digitalização que contribui, que não contribui, mas a gente não aponta o dedo. Quem aponta o dedo já segregou, já escolheu. A gente não escolhe, a gente acolhe. E a mesma mão que acolhe, depois tem o braço que abraça e assim por diante, né? Esse acolhimento é muito, muito precioso. Acolhimento ao invés de apontar o dedo. Então, se não importa como você está, do jeito que você está, converse conosco, né? Tem muita gente até dizendo assim, ô Gilson, eu nem acompanho os indicadores como você fala, né? Vem, converse conosco. Se for o caso, a gente faz um diagnóstico. Eu só sei de uma coisa. No projeto do resgate, por exemplo, quando você faz tudo direitinho, conforme a gente recomenda, mesmo sem você estar olhando no começo, né, os números, as coisas começam a melhorar, depois você começa a pagar as contas com mais facilidade e segue o baile, tá bom? Então, você já conhece as armadilhas e as oportunidades? Eu vou te falar aqui com muito orgulho. Existe um texto que a gente vem trabalhando há muito tempo que fala sobre sabedoria profunda, que eu aprendi com W. Edward Deming. Quando eu fui para o Japão, eu conheci o que Deming tinha feito para os japoneses, né? Que ajudou a transformar o Japão do pós-guerra. Pois bem, Gilson, o que são essas quatro colunas? Olha que interessante aqui, ó. Essas quatro colunas, elas falam,
Elas têm uma mensagem muito interessante. Primeiro, visão sistêmica, o todo integrado. Quando o proprietário não tem essa visão sistêmica, o todo integrado, ele começa a fazer uma ação, ele começa a fazer uma promoção louca, que daqui a pouco arrebenta o CMV, que daqui a pouco aumenta o ponto de equilíbrio, ele não tem noção da empresa como um todo, né? É como se fosse um cego apalpando um elefante. Essa visão sistêmica, um pouco o todo integrado, é muito importante. Conhecimento específico, qualidade dos processos. Meus amigos, o canal Farma ele recebeu uma enxurrada de pessoas. Outro dia teve um proprietário de farmácia que me falou assim: hoje, de repente eu percebi que tinha um menino de 18 anos me ensinando sobre coisas digitais da minha farmácia. Eu acho que ele nunca botou o pé dentro de uma farmácia. Você está entendendo? Conhecimento específico. Eu tenho falado muito sobre isso no Instagram, no YouTube. Farmácia é muito específico. Então, o que a gente faz é ajudar o proprietário a compreender muito bem o seu negócio. E se você tem esse conhecimento específico, outro ponto importantíssimo aqui, o 3, ó, estudo da variação, cultura de indicadores, os indicadores, que no começo você nem quer saber, porque você sabe que não fecha a conta, mas depois, quando começa, quando começa ali no processo do resgate, você já começa a ter vontade de olhar os números, né? Porque você começa a perceber que a loja começa a pagar suas contas, aí que você começa a gostar de olhar número. Então, essa cultura de indicadores é muito preciosa. O teu processo, ó, a qualidade do teu processo entrega resultado, você consegue fidelizar cliente, que tipo de número você consegue com o teu processo, né? Como é que é a variação dos teus números, dos teus indicadores? Isso aqui é um assunto que a gente mergulha de cabeça. E o tema da cultura aqui, ó, o ambiente de trabalho, que tipo de ambiente você tem? É um ambiente que normalmente respeita o funcionário, faz aliança com o funcionário. No resgate você aprende que a tua aliança com o funcionário é preciosa, porque ele vai te ajudar a encantar os clientes. Ele vai te ajudar o cliente a tomar decisões assertivas, a economizar, a gostar mais da tua loja. O teu funcionário vai ajudar o cliente a derreter, ele vai ajudar você também a derreter o teu CMV. Ele vai fazer uma venda agregada como ele nunca fez. Então aqui nós temos 4 pilares muito importantes. Quem não conhece minimamente esses pilares vai abraçar ferramentas digitais sem saber o que está abraçando. E olha que precioso aqui, ó. Esses pilares são muito importantes. Esses pilares, eles têm tudo a ver com o DNA da farmácia. Eles têm tudo a ver com a essência do seu negócio, os fundamentos do seu negócio. Olha que capítulo especial aqui, ó. O poder da sabedoria profunda para pequenas e médias empresas no ambiente de farmácia. Essas informações aqui são muito, muito preciosas. O que aconteceu nos últimos anos? Está todo mundo teleguiado pela ferramenta da moda e a maioria conhece muito pouco das suas empresas. E é isso que a gente tem feito. E é por isso que a gente consegue fazer com que um proprietário de farmácia, independente mesmo, estando ou não em associativismo, que ele tenha um resultado líquido de 5, 10, 15, às vezes até 20% na última linha. Ele não mergulha profundamente nas ferramentas digitais. Ele vai mergulhar naquela que ele depois vai escolher, mas ele domina tudo, domina profundamente isso aqui. E a gente ajuda ele a entender tudo isso de maneira bem simples, de maneira muito objetiva, né? E aqui tem um item que é um tema muito, muito precioso, que eu sempre falo, que é o protagonismo, e nós estamos criando até curso específico só sobre protagonismo, que é muito, muito importante. Esse protagonismo tem a ver com a essência do trabalho do dono, que o dono precisa fazer e viver esse protagonismo, né? Ele vai entender muito do processo. Quem honra o processo, todas as etapas do processo,
vai usufruir do milagre, vai usufruir de todas as recompensas do propósito. É no processo que o milagre acontece. Muita gente me procura dizendo assim: hoje eu estou querendo desistir. Eu digo: não desista, não pare. O milagre acontece no caminho, o milagre acontece na jornada. Continua sonhando com a tua farmácia, você só não você só não melhorou o processo como deveria. Mas mantenha o sonho, não interrompa, porque você vai ver um milagre acontecer ao longo da jornada quando você faz aquelas coisas que a gente recomenda aqui, tá bem? Trato com carinho, gente bem cuidada. Você está com tudo e robô não está com nada. Eu adoro essa frase aqui. Trato com carinho, gente bem cuidada. Você está com tudo, o robô não está com nada. Aqui agora eu vou te mostrar várias coisas onde você vai olhar aqui, ó, do lado do atendimento humanizado, que você tem resultado bem positivo. E quanto mais robotizado, quanto mais robotizado, né, fora do humano, quanto mais mecanizado, mais negativo é o resultado. Tá bem? Então, resultado líquido, na última linha, quanto mais humanizado, melhor, e a gente comprova isso. Estou dizendo aqui para você, se você quiser saber, vai me pergunta, tá? Nos pergunta. Satisfação e fidelização dos clientes. É claro que no atendimento diferenciado e humanizado é diferente do que um robô de quinta categoria, né? Consolidação da marca, é claro que aqui. Remuneração dos funcionários. Os funcionários, você vai ter menos turnover, eles vão ter uma regularidade maior no trabalho, mais satisfação, você vai lidar melhor com a geração jovem, né? Com a geração mais recente que tem aí. Hoje os jovens não querem nada com nada. Você tem que aprender a trabalhar com eles também, né? A gente fala muito sobre esse negócio dos conflitos geracionais, né? Mas é muito importante aqui, ó, você vai aprender a lidar com os funcionários e quanto mais humanizado, melhor vai ser. Engajamento, comprometimento dos funcionários, queda no turnover, você está precisando disso, né? Então, toda vez que você está mais para o lado de cá, menos robotizado, muito melhor. Alta produtividade por funcionário. Você acha que eu vou dizer que a alta produtividade vem aqui do lado humano ou vem do lado de um robô de quinta categoria? Categorias estratégicas. O resgate trabalha muito isso, né? Categorias estratégicas, produtos com margem melhor, CMV menor, mais alta performance. Aí sim você tem a multiplicação do resultado na farmácia. O resgate, a operação resgate, ela é toda estudada para que você tenha categorias estratégicas mais alta performance. É por isso que o resultado muda e muda muito rápido, né? E aí você tem potencial para fidelização dos clientes, receita previsível, etc, etc. Então tem muito a ver com esse tema do PDL aqui, que é o protagonismo, né? A formação do gestor, e tem muito a ver com atendimento e assim por diante. Bom, e aí, meu amigo, olha que interessante aqui, ó. Ao longo da nossa jornada, nós temos construído um banco de conhecimento muito interessante. Agora, sabe o que a gente percebeu, a gente está percebendo? Cada vez mais nós estamos muito ligados nesse tema do protagonismo do proprietário. Então, Gilson, aqui nesse nível aqui, ó, não tem nada de protagonismo, Aqui é coadjuvante, né? Aqui nessa primeira seta aqui, o protagonismo não existe, é com o proprietário, o líder da loja, como se fosse um coadjuvante, é como se fosse uma outra pessoa qualquer, né? Agora aqui tem protagonismo já, ó, bronze, prata e ouro, né? Eu costumo dizer assim que é ouro, prata, bronze e lata. Então o protagonismo de bronze já tem um pouco de protagonismo, né? Mas o valor agregado é menor. Agora olha lá, ó. Então quando esse valor agregado aqui é menor, esse vetor é menor, então ele tem muita necessidade de orientação, muita dependência. E no prata, Gilson, no prata o protagonismo é maior, aí o volume de necessidade de orientação diminui. E no ouro, Gilson, olha aqui, ó. Então hoje a gente gosta de dizer assim, desde o começo, né? Se você vai assistir uma trilha, nossa,
Faça com que essa trilha seja de ouro. O que é uma trilha de ouro, Gilson? É uma trilha que você vai fazer tudo direitinho, conforme é recomendado. Você vai ser treinado para ser um protagonista de altíssimo nível. Aí você vai conseguir resultado muito maior, muito mais rápido, e quando fizer uma reunião conosco é para tirar dúvida, né? Porque você tem um banco de conhecimento que vem sendo aprimorado a cada dia, há 30 anos, né? E esse banco de conhecimento, no caso do resgate, ele é 100% pela web, mas se for uma pequena ou média rede, aí pode ter eventos presenciais, pode ter eventos híbridos e assim por diante. Muito especial essa lâmina aqui. Meu amigo, eu espero que você tenha gostado. Essa videoaula foi feita para explicar melhor o encontro da Bradilan, que era só de 50 minutos, tá bem? Eu espero que você tenha gostado muito. Se inscreva no nosso canal, faça reflexões sobre isso aqui, porque eu comecei essa videoaula dizendo que cerca de 50 mil farmácias no Brasil passam por sérias dificuldades nesse momento, né? Então, se você se enquadra totalmente com o que eu expliquei, ou um pouco, se informe mais. Se informe mais. Se conecte conosco. Pergunte, converse comigo. Converse com a nossa equipe, tá bem? Eu espero que você tenha gostado e não esqueça de achar um jeito de conseguir o e-book sobre e-commerce e marketplace, a história da Nike, tá bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que Deus abençoe você. Mantenha contato conosco. Um grande abraço.